Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui nosso tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro de tudo que acontece com as sereias, com a base e com os arredores da Vila Belmiro. Então hoje temos muitos resultados da base, uma derrota, mas na maioria das vezes vitórias, vitória também das sereias e algumas observações que talvez virem um outro vídeo. Vou falar aqui um pouco então sobre os bastidores mesmo, né, do que tem acontecido nessas semanas em que o Santos não tem jogado durante a semana, só ao final de semana, o próximo jogo só na terça-feira, então a gente tem bastante desses assuntos para comentar. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E deixa um like, compartilhe e comente aí o que você tem visto aqui no canal e o que você tem achado dessas notícias que nós vamos falar agora. Então, começando por resultados, como normalmente eu faço, começar pelas sereias que venceram o Taubaté na sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O jogo foi ontem, quinta-feira. A vitória foi por 4-0, gols de Taizinha 2 vezes, Cristiane e Camila Martins. Então, as sereias que vem fazendo um bom Campeonato Paulista, com essa vitória assumiram a liderança, mas ainda tem o jogo do São Bernardo contra o Bragantino, que é hoje, às 3 da tarde do horário de Brasília. Nesse momento, as sereias estão na liderança com 16 pontos em 6 jogos. Então, 5 vitórias e um empate, excelente campanha. O Bragantino, que era o líder, está com 15 pontos, né? 5 jogos, 5 vitórias. E daí enfrenta o São Bernardo, caso vença, ultrapassa novamente o Santos, que ainda assim permanece em segundo. Lembrando que desses times todos do Paulista, só o Corinthians ainda está no Campeonato Brasileiro, acho que decide na segunda-feira ou neste próximo sábado, amanhã, contra o Internacional na final do Campeonato Brasileiro. Então os outros já estão disputando a sério o Campeonato Paulista. Sereias então fazendo uma boa campanha aí, a gente lembra, né, com o time com a volta do Cleiton Lima. Então só para falar do time que o Cleiton Lima levou a campo: Ana Bia, Gia Oliveira, Tayla, Camila Martins e Bia Menezes, depois Stable, que inclusive foi convocada para a seleção argentina. Brena, depois Júlia. Ana Carla, depois Laura Valverde. E Thaisinha, depois Eriquinha. Jane, depois Kathleen. Fernanda, depois Ana Luísa. Cristiane, depois Gadu. Esse foi o time do técnico Cleiton Lima. Então, lembrando, Cristiane no primeiro minuto de jogo. Camila Martins aos 25. Thaisinha aos 31. E depois aos 10 do segundo tempo. Então, os 2 gols da Thaisinha para fechar esta goleada 4-0 das sereias, que voltam a campo no clássico contra o São Paulo na próxima quarta-feira, dia 28, às 3 da tarde, horário de Brasília, na Vila Belmiro. Então, legal também que elas podem usar a Vila Belmiro aí para mandar seus jogos, né? Bem legal isso. Seguindo agora para a base, deixa eu pegar aqui minha notícia. O Santos do Sub-15, né? Que é aquele campeonato que joga sempre no sábado de manhã, venceu a União Barbarense e garante classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. Os gols foram de João Lecar e Pedro Pádula. E com isso, o Santos, com esse 2-0 sobre a União Barbarense, o Santos está classificado, então deve finalmente começar o mata-mata depois aí de 3 fases de grupos. O Santos, que foi a campo comandado pelo Rafael Bahia, o treinador, com a escalação de João Pedro no gol, Ligeiro, João Alencar, João Ananias e Vinícius Lira, Lucas Jaime, Murilo, depois Murilo Teixeira e Pepe Firmino, João Victor, Matheus Xavier, depois Pedro Pádula e Luca Meirelles, depois Asaf. Sub-15 que volta a campo no próximo sábado, às 9 horas da manhã, no CT Rei Pelé. Partida essa que vale a primeira colocação do grupo, então o Santos vencendo se classificar em primeiro, possivelmente vai pegar um segundo colocado de outro grupo, eu já não sei quantos grupos sobraram no Campeonato Paulista. E vai jogar às 9 da manhã, porque daí às 11 da manhã, logo em seguida, tem o Paulista Sub-17 em campo. Paulista Sub-17 que no sábado passado venceu o Ecos de Suzano por 3-1 de virada, começou perdendo, mas marcou aí 3 gols. Os gols foram anotados por Gabriel Bontempo, Rodrigo César e Cauã Christian. Então, com essa vitória por 3-1,
o Paulista de Sub-17 também já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista Sub-17 e também termina essa fase, né, essa terceira fase, disputando o primeiro lugar do grupo, também com o Novo Horizontino. Os dois jogos, então, no CT Pelé, às 11 da manhã, sub-15 às 9 da manhã, sub-17 às 11 da manhã, todos no horário de Brasília. E aí para disputar o primeiro lugar do grupo e também começar finalmente as quartas de final da categoria. Sub-17 então jogou, né, nesse jogo contra o Ecos de Suzano, com Rodrigo Falcão no gol, Gustavo Leite depois JP Sherman, Lene, Samuel e Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo depois Everton e Lucas Ian depois Kenai, Rodrigo César depois Pedro Amarante, Bernardo depois Cauã Christian e David depois Vitor Kemuel. Esse mesmo Sub-17, com uma escalação um pouco, levemente diferente, mas não muito, voltou a campo, jogou no sábado, venceu o Ecos por 3-1, voltou a campo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, em Curitiba, no CT do Caju, e perdeu por 3-1, então perdeu a invencibilidade da competição. A equipe do Sub-17 que vinha muito bem, vinha disputando, né, empatado na liderança com o Atlético Paranaense, acabou vencido aí. O gol do Santos foi marcado por David. O time que foi a campo foi com Rodrigo Falcão, Gustavo Leite, depois JP Sherman, Lenin, Jair e Souza, Gustavo Henrique, depois Martins, Gabriel Bontempo, depois Kenai e Lucas Ian, depois Pedro Ian, Rodrigo César, depois Pedro Amarante, Bernardo, depois Cauã Christian e David. Então esse foi o time que foi derrotado por 3-1 pelo Atlético Paranaense. Fica com 19 pontos em 8 jogos, o Atlético Paranaense com 22. O Santos, que na verdade já está classificado, classificam os 4 primeiros de cada grupo. O Santos está no grupo A e o terceiro colocado é o Palmeiras com 14, o Grêmio quarto com 14 e o Bragantino é o quinto com 13. Como só tem mais um jogo, o Bragantino já não alcança mais o Santos, então, na verdade nem o Palmeiras alcança mais o Santos, então o Santos já está garantido aí na segunda colocação. Não vai conseguir alcançar o Atlético Paranaense, porque teria que torcer para o Atlético perder por uns 5-0 e o Santos fazer uns 6-0, né, para conseguir classificação, não deve conseguir. Então o Santos aí já classificado em segundo, deve pegar o terceiro do outro grupo, numa disputa que está entre Flamengo, Fortaleza, Fluminense e Botafogo, todos muito próximos, até o Vasco não está muito longe. Então deve ficar aí no time carioca, o adversário do Santos ou Fortaleza. Vamos continuar acompanhando aí o Sub-17, que vem muito bem. A gente tem que falar que o Helder Campos tem feito um trabalho muito acima do que eu esperava, pelo menos, depois da Copinha. E no Paulista Sub-20, o Santos goleou o Guarani na última rodada por 7-2. Lembrando aí aquela vitória de 8-3 do Santos sobre o Guarani da Copa do Brasil de 2010. Gols de Derek Enzo Monteiro, Ivonei 2 vezes, Ian 2 vezes e Alisson Matheus. Então, Derek aos 13 do primeiro tempo, Enzo aos 8 do segundo tempo, Ivonei aos 14 e aos 19 do segundo tempo, Ian aos 17 e aos 23 do segundo tempo e Alisson Matheus aos 40 do segundo tempo. Os gols do Guarani foram de Theo aos 27 do primeiro tempo e Caio aos 30 do primeiro tempo. Então, o Santos marcou o primeiro aos 13, tomou 2 gols logo em seguida, ficou 2-1, e aí no segundo tempo marcou aos 8, aos 14, aos 19, aos 8, aos 14, aos 17, aos 19, aos 23 e aos 40 do segundo tempo. Então muitos gols aí no segundo tempo para o Santos, que foi a campo com João Inácio, Cadu depois Luiz Eduardo, Derek, Thiago Balheiro e Kevson, Ian depois André, Balão depois Rafael Moreira, e Ivonei, depois Alisson Matheus, Gabriel, depois Pedrinho, Enzo Monteiro, depois Vitor Michel e Fernandinho, esse é o time do Antônio Carlos Buião, que é quem está substituindo o Orlando Ribeiro, que está neste momento treinando a equipe profissional. Com essa vitória, o time chega aos 15 pontos e confirma a primeira colocação do grupo 21, 5 vitórias em 6 jogos. Agora vão ter as quartas de final da categoria também do Campeonato Paulista, começam dia 5 de outubro, então teremos uma semana tranquila, mas no decorrer do tempo teremos muitos jogos aí da base santista. Saindo um pouco então da base, né? Tô com uma notícia da Laura Marcelo do Diário do Peixe. Santos é denunciado no STJD por uso de sinalizadores da torcida contra o Cuiabá. Santos que jogou lá em Cuiabá, na verdade aqui
perto, né? Que eu tô em Campo Grande. ah, Foi o jogo que deu 0x0, mas enfim, a torcida usou sinalizadores. É, não acho que vai acontecer muita coisa, porque meio que as providências eram na sua. Normalmente é do estádio, né? De qualquer forma, o, é, pode acontecer de tomar uma multa. Eu não acho que o Santos vá perder aí mando de campo nem nada assim. Mas de qualquer forma, é mais um problema de dinheiro aí pro Santos, que já tem alguns problemas próprios. E para terminar, eu vou aqui só fazer uma menção, mas eu tô pensando em fazer um vídeo específico sobre esse assunto. O Santos renovou com o volante Camacho até o final de 2023. O empréstimo dele. Não era empréstimo, na verdade, né? Ele rescindiu o contrato com o Corinthians, então o Santos não teve que comprá-lo do Corinthians, mas fez a contratação, então, em definitivo, até o final desse ano. E ficou nesse impasse, né? O Madison também tá nesse impasse de saber se renova ou não renova. Acabou que renovou. E o. E o Camacho então segue o contrato com o Santos até o final do próximo ano. É um jogador que é bastante contestado pela torcida, teve seus bons momentos, principalmente nos primeiros jogos dele, mas acaba jogando normalmente de um jeito meio apagado, né? O Camacho é volante, mas não é exatamente um volante muito intenso, digamos assim. Tem até um bom passe, mas às vezes não consegue transformar isso em jogadas efetivas dentro das partidas. Então, é, acho que cabe aqui uma análise mais profunda sobre o que isso significa dentro de um planejamento do Santos para o ano que vem. Então é isso que eu pretendo falar, possivelmente no próximo vídeo, sobre o que renovar com o Camacho e as tratativas que o Santos vem fazendo indicam nesse sentido. Como a gente sempre fala, o Santos precisa fazer as coisas de uma maneira muito mais é, convictas, né? Acreditando exatamente no que se está fazendo e não ficar nessa dúvida de fazer uma coisa, depois volta atrás, aí tentar outra e volta atrás. Enfim, não sei bem o que o Santos espera com essa renovação do Camacho, mas o fato é, está renovado até 2023, o Santos anunciou. Então, talvez seja aí o começo do planejamento para o próximo ano. Certo, pessoal? Então esse é o nosso giro de notícias, um giro bastante ágil, bastante rápido dessa vez, né? Muitas notícias, muitos resultados, mas já fica por dentro aí de como que tá a nossa base. E então ficamos na expectativa. Semana que vem vai ter mais jogos, né? A base vai continuar disputando alguns campeonatos. Sábado termina então essa fase do Paulista Sub-15 e Sub-17. E quarta-feira que vem tem Cerezo. Lembrando que o Santos volta a campo na terça-feira contra o Atlético Paranaense. O próprio Camacho possivelmente joga, porque o Rodrigo Fernandes ainda é dúvida e tivemos. E foi informado que o Camacho estaria suspenso, na verdade não está. Então o Camacho aí muito possivelmente estará presente no próximo jogo do Santos. Certo, pessoal? Muito obrigado. E aí eu falo sempre, né? Se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Muito obrigado a todos que comentam aqui, né? No último vídeo, o Jorge Harold comentou, o Marcos Paulo Reis, que sempre comenta. Muito obrigado. O José Messias Rosa, que sempre dá aquele apoio. O Rogério Sanassi. O Edmilson Tadeu também comentou. O Sidney Peixoto mandou parabéns. Muito obrigado, Sidney Peixoto. Então, muito obrigado a todos vocês que comentam. E você, se puder compartilhar, deixar o seu like e comentar também sobre as notícias, né? Sobre a base, sobre a questão do Camacho. Comente aí, interage com a gente. Eu garanto que eu fico muito feliz, apesar de nem sempre responder, tá meio corrida a vida. Mas fico muito feliz com as respostas de vocês. Então, puderem comentar, muito, muito obrigado. E no mais, pra cima deles. Abraço!